Joel, eu acho que tem uma distância bem importante, né, complementando o que os Sharks falaram até agora nesse quesito, entre o que o empreendedor eventualmente acha que a gente vai perguntar e o que verdadeiramente ele faz no negócio. Então, essa distância está no seguinte: não adianta ele ter montado eventualmente uma loja, ele opera essa loja há um ano, e aí ele chega na apresentação do pitch dele, ele não traz para a gente qual é o preço médio dele, ele não traz para a gente qual é a recorrência, qual é o tempo que um cliente fica na loja dele. Esse cliente dele compra quantas vezes por ano? Depois, outro ponto, qual é a sua margem? Qual é a lucratividade? Quando tiver 50 lojas, quanto você vai melhorar sua margem? Então para mim tem uma série, e isso é muito da técnica que você falou. Agora, quando eu sou um empreendedor, que eu acabei de começar um negócio, e eu não tenho minimamente esse conhecimento que eu acabei de citar aqui, eu não estou preparado para estar perante os investidores, os sharks. Porque vai ser uma lavada. No momento que eu não respondo a metade dessas perguntas ou desses itens técnicos, significa que eu não estou preparado para receber um investimento, muito menos preparado para ser sócio de um Shark. Porque as nossas reuniões serão de 1 hora no máximo, meia hora, e com meia dúzia de perguntas que vão levar para o sucesso ou para o fracasso. E se ele não tem minimamente esses indicadores na ponta da língua, nem no pitch, imagina se ele vai ter quando eu chegar lá para investir no negócio dele. Então, para mim, o empreendedor precisa conhecer 360 do negócio dele. Eu até acho que ninguém nasce sabendo tudo, já foi dito isso aqui, mas você precisa buscar, então, montar um time que seja complementar e que traga aquelas desvantagens, né, ou que você não tem no seu DNA como líder. Hipoteticamente, a Carol citou até, às vezes você é um bom vendedor e às vezes você é um bom gestor, péssimo para fazer discurso. Tá bom, então já coloque um diretor comercial que vai estar do seu lado para fazer o seu pitch, para vender, e você fica estritamente com a parte técnica. É muito melhor eu aparecer em dois num pitch, complementando e mostrando que eu sou 360, do que eu ficar vulnerável, ou fazer um péssimo pitch, ou vender como nunca e depois não tem para entregar porque não consegue provar a tecnicidade. Então, para mim, essa distância precisa ser compreendida pelos empreendedores. Eles precisam dominar o negócio deles, de ponta a ponta. Acho que vale a pena complementar. O Brasil se destaca por muito empreendedorismo, né? Muita loja abrindo. Mas também se destaca por muita loja fechando. A mortalidade dos negócios no Brasil é gigante até 2 anos de existência. E aí, por que será que isso acontece? Tem uma coisa que se chama educação financeira, que as pessoas abrem os negócios por paixão, abrem com muita garra, com muita vontade, mas não se preocupam em ter o básico da educação financeira. E isso deve ser a principal causa-mortes de negócios que não se sustentam em 2 anos, e muitos desses negócios sequer seriam abertos se você tivesse um pouco mais de atenção a alguns dados básicos de pensar um pouco antes de fazer. Então o empreendedor às vezes sai fazendo para depois pensar, e é melhor pensar e depois fazer, que é um pouco mais barato você investir em educação. Então, vejamos só alguns pontos que são muito críticos e que, por mais óbvio que pareça, acontece demais no mundo do empreendedorismo. Primeiro, a mistura do bolso físico com o bolso da jurídica. As pessoas estão absolutamente acostumadas a montar uma coisa e misturar conta, misturar pagamento, depois ela não sabe por que o negócio está indo mal. Na verdade, ela trocou de carro, comprou casa na praia e acha que o problema é o negócio. Um outro aspecto é que o empreendedor ele tem que ser um especialista na generalidade. Ele tem que saber de tudo um pouco.
É claro que, naturalmente, cada empreendedor vai ter um core lá que ele se identifica mais. Pode ser mais comercial, mais técnico, mais qualquer coisa. Mas isso não tira a obrigação dele de saber de tudo um pouco para poder tocar a empresa com consistência, com uma visão ampla. Ninguém dos Sharks aqui espera que na nossa frente apareça um CFO, um exímio contador que saiba ler balanços complexos. Não é isso que a gente espera. Mas qualquer fundador de uma companhia, independente do tamanho, ela precisa ter alguns dados muito simples e básicos para poder fazer a gestão do dia a dia e, portanto, para poder conversar com a gente lá. Quanto fatura? Qual que é a margem bruta que isso gera? Quais são as despesas operacionais? Essas despesas, o que é despesa fixa e o que é despesa variável? Tendo isso, você já tem automaticamente qual é o EBITDA que isso gera. Quais são as despesas que vão abaixo do EBITDA? Eu tenho despesa financeira, eu não tenho. Eu tenho despesa de depreciação ou não. Sérgio, explica para a turma aqui o que é EBITDA. EBITDA é uma sigla em inglês que é Earning Before Taxes, Depreciations and Amortizations, em português. É o resultado antes dos juros que você paga para o banco, antes das depreciações que você tem, das amortizações e do imposto de renda. Tá? Então, é tudo que é o resultado da operação. Porque essas outras coisas é colocado como não operacional. Tá? Então, por que é importante você saber o EBITDA de uma companhia? É porque a capacidade de você medir resultado operacional é muito correlacionado com o fluxo de caixa. Normalmente, o fluxo de caixa você tira em razão do EBITDA que você gera. É a capacidade, por exemplo, que você tem de tomar dívida. Quando você gera bastante resultado operacional, você pode tomar mais dívida, que é justamente o pagamento dos juros que você vai ter depois. Então tem, assim, mas o importante aqui, para não se perder na coisa mais central, é o investidor, independente de ele ter um negócio, uma loja, 10 lojas, pequeno ou grande, ele deveria, antes de começar, já ter essas noções básicas para mês a mês ele fazendo o acompanhamento. E, portanto, como eu disse, a hora que ele vai num programa como Shark Tank, para ele deveria soar como absolutamente natural, ele não deveria nem se preparar para estar lá, porque isso deveria fazer parte do dia a dia dele. E eu tenho absoluta convicção que o dia que as pessoas derem mais valor para a educação financeira, o índice de mortalidade vai diminuir muito no Brasil.